Livro de Atos, capítulo 1, e o versículo 8. É mega conhecido, eu sei que você já sabe, decora e salteado, mas eu quero ler, e eu vou citar esse texto algumas vezes aqui na meditação desta noite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Não sei se vocês já perceberam, eu acho que vocês já, mas toda criança, todo adolescente, todo jovem, precisa de um super-herói. Como diz a minha netinha, uma super-heroína. Todo mundo tinha, eu sou do tempo do National Kid. Eu acho que vocês não lembram disso. Mas tinha o National Kid, Power Rangers. Sempre tive, fala alguma aí, lembra do super-herói? Do Jaspion. Aí você precisa lembrar também do Jaspion. Quantos super-heróis existem na história? E as crianças são aficionadas por isso. Nas revistas, nos programas de TV, ninguém gosta, as crianças não gostam de assistir os programinhas lá das 3 palavrinhas. Eles querem ver guerra, querem ver o super-herói. E nós, os adultos, olhamos de uma forma diferente, mas também pensando nos super-heróis, nas super-guerras, nas super-armas. A gente está vendo agora algumas guerras acontecendo, e nós ficamos olhando para as guerras e fala, quem vai vencer? Rússia e a... como é que chama lá? Ucrânia. Quem tem a maior arma, quem tem a arma mais poderosa, quem tem a mais eficiente, que precisa de menos soldados e vai fazer o maior estrago. A gente fica olhando a guerra de Israel, destruindo os túneis, aquelas coisas todas. Nós sempre olhamos para os super-heróis e para as armas que vencem com mais facilidade uma guerra. Sempre existe o domínio da força. E esse texto que nós lemos tem algumas mensagens bastante interessantes nesse mesmo versículo. O povo estava reunido no Monte das Oliveiras, e estava ali Jesus ressuscitado. Eles estavam conversando e começam a perguntar para Jesus: Jesus, quando é que vão acontecer as coisas do futuro? Se você puder diminuir só um pouquinho o microfone, para diminuir a microfone, eu agradeço, irmão. Só um pouquinho. Aí eles perguntaram para Jesus, obrigado, o que vai acontecer? E Jesus responde para eles: olha, não compete a vocês saberem dos tempos. Não compete a vocês saberem as coisas que estão por vir. A restauração do reino de Israel não compete a vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto de Atos, escrito por Lucas, ele tem uma mensagem fortalecedora para uma igreja que está sendo iniciada. Há um detalhe bastante curioso. Logo depois que Jesus fala isso para eles, ele fala: ficai em Jerusalém, porque até que logo seja revestido de poder, e vai para o céu, vai para a glória. E a igreja fica olhando aquela imagem de Jesus subindo, indo embora,
E a igreja fica ali agora com uma missão que Jesus já tinha dado para a igreja, que está lá registrado em Mateus 28, 18 e 19, o versículo 19 principalmente, que ele fala: ide, portanto, e fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, tanto para aquele que for batizado será salvo. A igreja começa agora uma nova etapa, começa uma nova situação de formação que eles não haviam experimentado. Eles vêm de toda uma estrutura judaica, toda uma história depois de conhecer Jesus, de andar com Jesus, de ver os milagres de Jesus, de participar, alguns ativamente, outros não, de longe, vendo a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo e em seguida a ressurreição de Jesus. E agora eles estão nessa fase da ressurreição. Jesus chega, fica ali por 40 dias andando daqui e dali, visita um, visita outro, fortalece a igreja, vai para o céu e deixa essa mensagem. E no texto de Atos, tem algumas questões que chamam bastante atenção. Por exemplo, no Atos capítulo 4, versículo 33, a gente vê aqui que Estevão, homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Está aqui a segunda palavra, a segunda parte de um texto usando o termo poder. Depois, no texto de Atos, capítulo 6, versículo 8, temos também a declaração de Pedro na casa de Cornélio, quando Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Eu acho que eu inverti os pesos aqui, é Atos 10, 38. E nós, igreja de Conchas, irmãos unidos, amados e escolhidos por Deus. Eu anotei uma frase que eu ouvi do reverendo Hernandes que eu gostei muito, me marcou muito, e eu escrevi ela aqui porque é a maior verdade que a gente pode perceber dentro da palavra de Deus. Nós, igreja de Cristo, somos escolhidos como testemunhas de Cristo no mundo, não sendo do mundo. A gente não disse que nós não somos desse mundo? Então nós somos escolhidos como testemunhas de Cristo no mundo, não sendo do mundo, vivemos no mundo para pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações até os confins da terra. O tema da meditação desta noite é o poder de Deus que opera na igreja de Cristo. O poder de Deus que opera na igreja de Cristo, em primeiro lugar, no texto que nós vemos, e recebereis poder. Nós recebemos de Deus agora aqui uma capacitação sobrenatural. Recebereis poder. A igreja não cumpre a grande comissão de Mateus 19 com seus próprios recursos. Nem a igreja de Conchas, nem a igreja de Tietê, nem igreja nenhuma consegue cumprir com o chamado de Deus, com o chamado de Cristo para pregar o Evangelho com os próprios recursos. E isso aqui é muito sério. Isso aqui tem mexido comigo já há bastante tempo, e eu tenho clamado a Deus misericórdia, porque eu não me vejo eficientemente capacitado para cumprir o rito de Jesus. Nós não conseguimos hoje, diante do, eu falei isso na escola dominical e eu repito agora, diante da
evolução tecnológica que nós vivemos, é muito complicado nós avançarmos na evangelização com os nossos próprios recursos, se não for pelo poder do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa, vocês vão concordar comigo, eu creio. Nós estamos vendo algumas igrejas cheias, não estamos? Igrejas lotadas. Igrejas que você não consegue entrar nesse horário agora de tão lotada de gente. E eu choro e eu clamo a Deus misericórdia para aquelas igrejas, porque eles estão forçando uma ministração. E tem gente que fala assim, e eu gosto muito de uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala assim: as igrejas estão forçando um evangelho que não existe, utilizando o nome de Deus. E aí a gente fala assim, mas está bom, eles estão pregando Jesus, o povo está conhecendo Jesus e indo para a igreja. E eu tenho clamado a Deus misericórdia para que os olhos sejam abertos. Estão indo para igrejas cheias de barulho. Eu sou músico, eu gosto de música, toco na igreja, já toquei em bandas grandes de igreja, e isso faz parte da minha natureza. Não estou falando mal das bandas de louvor, mas eu falo com um certo temor, mas que é preocupante, os tipos de música que tem sido levado nas igrejas para atrair a atenção dos jovens, para se assemelharem ao mundo, atrair a atenção nessa similaridade, mas sem assumir compromisso com Deus, sem assumir compromisso com Cristo. As igrejas, na própria força, com os próprios recursos, vão atingir um objetivo, entre aspas, mas vai ser difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas vai ser difícil nós olharmos para essas novas igrejas, esses novos ministérios que têm surgido pregando mudança de vida, mudança de comportamento, mudança no intelecto, porque as igrejas estão se assemelhando. Agora, por exemplo, a moda é a igreja preta. E a gente vê vindo já de várias modas. Uma é a moda do dente de ouro, a moda do cara que assopra os crentes caem. E eu perguntei já, eu tenho isso na família, eu perguntei, como você levantou? Do mesmo jeito, sei lá. Tem história engraçada do meu cunhado, que todo mundo começou a cair na igreja, e ele é meio fortinho, e ele não caía. Aí o pastor veio e botou a mão e ele não caiu. O pastor falou, você tem que cair, senão está sozinho em pé. Aí botou a mão na testa dele e caiu. Mas é isso, irmãos. Não tem ação, poder do Espírito Santo. Outra hora é o do vento. E agora a moda atual do reteté. Tem pastor subindo igual é a unção da lagartixa. Não sei se vocês já viram isso aí. A unção da lagartixa, o pastor começa a se agarrar e subir na parede igual a lagartixa. E o reteté, aquelas danças lá tal, que mais se assemelha ao candomblé. É engraçado, mas é triste. É triste porque as igrejas estão tentando atrair o povo para uma mensagem que não existe. Agora a igreja é toda preta, pintado de preto, um baita do telão atrás, e as bandas com jogo de luz tocando as músicas semelhantes ao que nós estamos ouvindo aqui na praça. Rock pauleira, ou então quando é aquelas músicas mais lentas, as músicas que tem que ter a dança gospel, aquelas coiseiras todas. Agora, para mudar isso aqui, para a gente ver uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja eficaz na pregação da palavra, não pode ser com os recursos próprios,
mas tem que ser uma capacitação sobrenatural, com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, com a ação viva de Deus nos nossos corações. E quando isso acontece, o Espírito Santo age em nós, mexe com o nosso cérebro, mexe com o nosso intelecto, nós vamos começar a pregar. E tem uma frase do Santo Agostinho que é maravilhosa, que tem que ser meio que gravado nos nossos corações e falar isso sempre: pregue, pregue sempre, se for necessário, fale. Sabe, você pregar com a vida. Eu trabalho no comércio, e até pouco tempo atrás eu trabalhava numa empresa muito grande em Campinas, nem sei falar exatamente quantos funcionários, mas tinha mais de 1000. E a minha área é comércio, é lidar com gente. Eu trabalho numa concessionária de carro, mas eu trabalhei em Campinas numa concessionária muito grande. E que penso, eu conto isso para vocês, não para me vangloriar, misericórdia, mas contar para vocês quantos testemunhos de gente, depois que comprou o carro, depois que fechou o negócio, eles perguntavam: que religião você é? Porque sabia que não era gente comum. Eu falei: eu sou protestante. Isso, dica, tá? Eu nunca falava que eu era evangélico. Nunca. Evangélico mistura tudo. Eu falava: eu sou protestante. Ah, é? Qual que é a diferença de evangélico e protestante? Aí abriu o leque. Então, eu sou da igreja presbiteriana, pertenço à igreja presbiteriana, e aí já começava a falar de Jesus, e sempre aconteceu isso ontem. Assim, muito abençoador da Selma, que está comprando um carro comigo. Ela foi embora feliz. Ele falou assim: só vou conversar com meus irmãos, mas eu venho porque eu senti segurança na negociação. E vendedor de carro já é meio marginalizado. É um enrolador que quer enganar, quer se aproveitar, aquela coisa toda. Eu falei assim: eu não posso ser igual aos outros. Nós temos que ser diferentes. Nós cristãos, igreja de cônjuges, nós precisamos, cada um de nós, quando andarmos na rua, a luz do Espírito Santo brilhar através de nós, para que as pessoas olhem e vejam a diferença na nossa vida. Pregue sempre. Se precisar, fale. Testemunhar de Jesus através das nossas atitudes, das nossas atividades, das nossas ações. Esse poder que o Espírito Santo nos dá, essa capacitação sobrenatural, ela é irresistível. Quando Deus quer usar a sua vida, você pode dizer não quantas vezes você quiser, Ele vai te usar. Mas se você falar para Ele assim: estou à sua disposição, pode me usar, não tenha dúvida que Ele vai te usar, da maneira que você menos esperar. Ele vai usar a tua vida, você vai ser um vaso de honra na presença dEle e vai ser instrumento para abençoar outras vidas. O texto ainda continua: mas recebereis ao poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus que opera na igreja de Cristo tem uma capacitação sobrenatural e, em segundo lugar, uma origem celestial. Ela vem do céu. Quando o texto diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, o poder não vem da terra. Nós vou continuar citando algumas vezes aqui algumas experiências dessas igrejas que a gente vê por aí. Quantas vezes vocês já viram, eu vi: tragam os enfermos, os coxos, tragam todos aqui que o pastor Douglas vai orar por vocês, vai ungir com óleo e vai haver cura na igreja. E vai vir um monte de gente.
vai lotar aqui suficiente para ficar das portas para fora dela na rua. E aí, o pastor Douglas, que não é bobo, não é nada, vai falar que minha irmã, igreja, que nesta noite tem uma irmã aqui que às vezes ela tem dor de cabeça. Meu irmão, tem um homem aqui na igreja que sofre de dor na coluna. Gente, misericórdia, isso é utilizado para mexer com a mente das pessoas carentes, precisando de uma palavra que alenta, que acalma, mas não é isso que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Que Deus tem poder de cura, Ele tem. É o mesmo Deus que era lá nos tempos de Moisés, nos tempos de Noé. É o mesmo Deus que tirou o povo do Egito na terra prometida, levou a derrubar os muros de Jericó. Não mudou, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus de poder daquela época, é o mesmo Deus de poder de hoje, que Ele pode curar, Ele pode transformar, assim como Ele fez com Saulo, que era, todo mundo temia, transformar no maior apóstolo daquela geração, em que nós até hoje seguimos os exemplos dele. É o mesmo Jesus que transforma as vidas hoje, que tira do vício da droga, do vício do álcool, que cura, que transforma, que muda o caráter do ser humano. O mesmo Deus não mudou, mas não pode ser utilizado de forma errada. E o poder de Deus que opera na igreja de Cristo tem origem dos céus, é o Espírito Santo que age e convence do pecado. É o Espírito Santo que age no cerne, que age na base, na estrutura da igreja de Conchas, da igreja de Tietê, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, a igreja batista. É Ele que mexe com essa base. Não é força de nenhum pastor, de nenhum líder. Não é nenhum grande mestre que diz ter o dom disso, o dom daquilo, que vai mexer com a estrutura da igreja, que vai fazer com que as pessoas se transformem em Cristo. Deus pode utilizar essas pessoas, esses líderes, para converter e mudar? Pode. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é que não há conversão nessas igrejas, não é que não há transformação, é o modo com que esses líderes fazem que é contrário ao que a palavra de Deus ensina. É diferente daquilo que Jesus nos ensinou, quando Ele fala, de novo vou repetir, Mateus 28:19, ide e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê. Quem são os que crê? Aqueles que aprove a Deus, através do Espírito Santo, mover o coração para que se convertam, para que sejam salvos. E o poder de Deus que opera na igreja de Cristo, ela tem uma capacitação sobrenatural, origem celestial e uma missão essencial em terceiro lugar. O texto continua: e sereis minhas testemunhas. A igreja, cheia do Espírito Santo, ela recebe poder para testemunhar. Essa parte aqui até é um pouco mais curta, porque ela tem um ponto que é bastante básico. A nossa pregação, cada um de nós, ela não pode consistir apenas em palavras da sabedoria humana. Quando a gente fala de sabedoria humana, a nossa igreja ela é muito rica em seminários. No estado de São Paulo, nós temos o seminário de Campinas, que é o SPS, formam lá uma média de 60 a 80 pastores por ano. Tem o JMC em São Paulo, que forma um bom número de pastores. Tem um novo seminário sendo formado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nós temos no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, tem em Goiânia, tem no Nordeste, tem em Ji-Paraná e Rondônia, tem em Curitiba, tem em Santa Catarina, são vários seminários formando teólogos. E
passei 4 anos no seminário de Campinas, eu posso falar para vocês, formamos bons teólogos. Gente que passa a noite estudando letra grego, à noite estudando hebraico, em inglês, para poder, tem muitos livros bons que não tem em português e a gente precisava ler, então eu era obrigado a estudar inglês, conhecer inglês para poder ler, interpretar e traduzir isso em conhecimento. O que adianta vários seminários, formando vários pastores todo ano, se esses não forem cheios do Espírito Santo? É como um balde vazio. Você bate, faz barulho, mas não sacia a sede de ninguém. Eu estou falando para vocês de realidade da nossa igreja, não estou falando de outras igrejas, das nossas igrejas. Conversava com o irmão que é tempo das igrejas repensarem o envio de seminaristas. É tempo dos presbitérios repensarem o envio de seminaristas, para que quando eles se formem, eles voltem homens transformados pelo conhecimento, mas cheios do Espírito Santo para transformar vidas. Senão, serão como os baldes vazios. Faz barulho, mas não mata a sede de ninguém. A igreja tem uma missão essencial de ser testemunha de Jesus, de ter aqui um coração aquecido pelo sacrifício de Jesus. Às vezes nós nos lembramos do sacrifício de Jesus no momento da Santa Ceia. Nos restantes dos dias, do mês, nós nem lembramos quem foi Jesus de verdade. Não estou acusando ele, misericórdia, falando de mim. Nós não lembramos quantos açoites Jesus levou. Uma coroa de espinho, com muita dor, sangrando, andando pelas ruas carregando uma cruz que ele não tinha capacidade física para carregar. Depois sendo pregado as suas mãos e seus pés, uma lança perfurada, chorar e gritar: Senhor, ó Deus, ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não estou suportando mais, eu estou em profunda dor, por amor a você, por amor a mim, miserável pecador. Essa verdade nós precisamos relembrar dia após dia e testemunhar para as pessoas que nós servimos esse Jesus que morreu por amor, por gente ruim, que pensa mal dos outros, que fala mal dos outros, que age mal como nós. Como diz o salmista, eu nasci em pecado, e em pecado me gerou minha mãe. E em último lugar, o poder de Deus que opera na igreja de Cristo tem uma abrangência universal. O texto diz: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma igreja cheia do Espírito Santo começa aqui dentro, nos relacionamentos, no convívio entre nós. Aquela coisa assim, de hoje a domingo, aquele irmão, aquela irmã que senta perto de você não veio, no máximo amanhã, está tudo bem. Hoje existe o WhatsApp, é muito fácil.
Tudo bem, você não foi na igreja? Ah, irmão, não fui, irmã, eu estava viajando. Ah, bom, senti sua falta. Lembre-se que você é muito importante no corpo de Cristo. E nós te amamos. Coisa simples. E quando vem, sabe aquele abraço gostoso, aquele abraço apertado de irmão em Cristo? Que bom que você veio. Eu vi um testemunho negativo há um tempo atrás, um irmão dizendo assim: quando eu fui na igreja, eu fiquei muito triste, porque eu entrei e ninguém me cumprimentou. Eu falei: mas como assim? Aí é uma experiência de uma igreja que a gente conhece, e eu e ele falou assim: mas engraçado, com a gente, o que fixou a gente naquela igreja foi porque nós fomos muito bem recebidos. Claro que foram em épocas diferentes. E aquilo eu fiquei pensando, daquilo que o irmão falou assim: olha, cuidado, que a igreja precisa ter sempre uma comissão de recepção. Quem sabe um domingo um casal, outro domingo outro. Irmãos, não estou dando pitaco na igreja de vocês não, mas estou falando dessa história que nós conhecemos, que foi curioso. Que uma igreja cheia do Espírito Santo tem abrangência universal, tanto em Jerusalém, a nossa casa, ser cheia do Espírito Santo. Depois toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É uma igreja que atravessa as barreiras. É uma igreja que atravessa a vizinhança, que sai de Conchas, que vai para Pereiras, que sai uma congregação em outro lugar, em outra cidade, sei lá. Nós temos o Quiratiba, que já foi uma igreja, retornar, sei lá. Estou falando aqui da mensagem de Jesus para nós nessa noite. É uma reflexão interessante, que mexeu muito comigo. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através do Espírito Santo. Que seja esse início de ano um início de renovação espiritual, um início de transformação espiritual. Nós precisamos, a nossa igreja, de modo geral, não com ajuda, aqui eu não posso falar porque conheço alguns irmãos, mas não vivo na igreja. Vou falar pela minha igreja. É tempo da igreja voltar-se para o ministério da oração. Joelho no chão, igreja em pé. Feche seus olhos.